Paz do Senhor Jesus. Queridos, por favor, vamos abrir a nossa Bíblia. Texto escolhido como base para o tema dessa festa. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A partir do versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências de Deus. Versículos 12 e 13, por favor. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a carne ou sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Versículo 14, que é muito profundo esse versículo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Queridos, Paulo vem tratando de um tema complexo. Romanos é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. É sabido de todos que Paulo tem uma sabedoria extraordinária, além de ser um homem extraordinariamente preparado aos pés de Gamaliel. Ele recebeu revelações diretamente de Cristo Jesus, como ele disse em Gálatas capítulo 1, 1 aos Coríntios capítulo de número 11. Por isso preciso de sua atenção para a gente discorrer esse texto e entender o que Paulo quis dizer. Paulo está escrevendo a um povo sobre salvação. No capítulo 5 ele já tinha mostrado a diferença da ligação da humanidade com Adão e a ligação da igreja com Cristo Jesus. Pela desobediência de Adão, a morte entrou no mundo. Então, pela desobediência de um, todos morreram. Mas pela obediência de um, Cristo Jesus, a vida também entrou no mundo. Aí cabe o homem, quando escuta a palavra da salvação, escolher: eu não sou de Adão, eu não quero ficar para Adão, eu quero me firmar em Cristo. Eu quero a ação do Espírito cada vez mais em mim. Então eu entrego os meus desejos, as minhas vontades a esse Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Basicamente, Romanos 8, até o versículo 13, nos apresenta dois tipos de vida. Basicamente, Romanos 8 nos apresenta dois tipos de vida: vida no Espírito e vida na carne. Vida no Espírito e vida na carne. É um consolo para Paulo? Sim, porque no capítulo 7, como todo crente, ele teve sua batalha pessoal, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desses impulsos pecaminosos que não saem da minha carne, que não saem da minha mente, que não saem de dentro de mim? Ele se autocondena: miserável homem que sou. Mas um bálsamo cai sobre ele, e ele inicia o capítulo 8 dizendo: agora eu sei
não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele está dizendo: tenho fraquezas, sou suscetível a cair, a pecar, mas em Cristo Jesus, apesar das minhas fraquezas, eu não serei condenado. Se eu estivesse em Adão, vivendo pela carne, na natureza caída, eu já estava debaixo de condenação, como todo ímpio está. Mas depois que eu conheci Cristo, apesar das minhas fraquezas, na dependência dele, não há condenação sobre mim. Então, o capítulo 8, o seu início é também um consolo para Paulo. Paulo diz que é o Espírito que o liberta da escravidão do pecado e o torna filho de Deus. Ele diz que a gente não precisa mais viver dominado pela escravidão da carne, e eu vou explicar o que Paulo quer dizer com carne, mas ele conclui dizendo que a gente agora, pelo poder do Espírito, é filho de Deus. Ou seja, você saiu de um domínio de escravidão do pecado e agora você é filho. Mesmo sendo filho, você faz parte de uma família, e nessa família, é claro, tem regras. Nessa família, é claro, tem lei, porque essa família é um reino. Se é reino, tem um rei. O rei é Jesus, a palavra é a legislação, e aqui estão os súditos do reino. O mundo tem o seu protocolo, o evangelho tem o seu protocolo. A lei do pecado, que é a lei da carne, quando usa a expressão lei, que Paulo usa a expressão lei, é regra, é aquilo que você mesmo não consegue evitar pela sua própria força. Então é uma regrinha básica em seu corpo, uma lei natural: peca, 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 mente, 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 cobiça, 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 malícia, 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 xinga, 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 bate, mata, revida, se vinga. É uma lei, e você diz: eu estou tentando, mas você não consegue, porque é uma regra da lei. É uma regra do seu corpo, perdão. É uma lei natural. Essa lei é quebrada quando o Espírito de Deus vem soberanamente sobre você. Aí você reconhece: quem manda em mim não é mais a força do pecado, é a força do Espírito Santo. Aleluia. Então cada vez que você vencer um pecado, sabe aquele dia que você comemora e diz assim: hoje eu não menti, essa semana eu não fiz aquilo, dessa vez eu não revidei. Não foi você, foi o poder do Espírito que habita em você. Aleluia. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Agora você, dependendo do Espírito Santo, você vence a lei do pecado. Então é o seguinte: há duas palavras que se repetem aqui: carne e espírito. Eu trouxe uma tradução mais atualizada, e ela já chama a expressão carne por seu significado, o contexto que